a profecia de Enoque, o que Enoque teria falado, e que é uma citação direta do livro de Enoque, diz o seguinte: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Gente, de novo, apesar de isso ser uma citação direta de um livro apócrifo, não quer dizer necessariamente que seja mentira. Se você for analisar, não tem nada aqui que não seja verdade. Deus vai vir. Deus vai vir com o seu exército, ele vai exercer juízo sobre todos, todos vão estar perante ele um dia, né? Isso é algo defendido em toda a Escritura. Aqueles que tiveram as suas obras de iniquidade, que não foram expiados em Cristo, não se arrependeram, todos serão julgados e todo mundo vai responder de alguma forma diante de Deus. Então, não deixa de ser verdade, o ensino continua, né? Ele usa o exemplo, esse trecho do livro de Enoque, para trazer mais uma vez a mensagem de que sobre esse pecado também, né? Ele está falando sobre o juízo inflamatório no caso aqui, isso também não vai ficar impune. Se eles não se arrependerem, eles estarão nesse grupo dessas pessoas condenadas, dessas pessoas sobre quem cairão os juízos de Deus. E aí ele completa no versículo 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões, a sua boca vive propalando palavras de arrogância, são aduladores uns dos outros por motivos interesseiros. Que são murmuradores, a gente já conversou sobre isso, eles têm um grave problema em controlar a sua própria língua. Agora, algo novo aqui que a gente não tinha visto aqui, que eles são adoradores uns dos outros por motivos interesseiros, né? E os gnósticos tinham o costume de honrar muito pessoas da alta sociedade. Por quê? Normalmente alguém que era da alta sociedade era alguém que tinha o acesso à educação, que tinha acesso às filosofias, coisas que os gnósticos tanto valorizavam. Então, existia toda uma troca de interesses, uma adulação, uma bajulação por causa da posição social das pessoas a quem eles adulavam. Assim, eles poderiam obter vantagens e tudo mais. Ao mesmo tempo, ali nós temos a classe mais desfavorecida financeiramente, que não tinha acesso à educação e que, portanto, seriam de cara rejeitados. Eles não têm o conhecimento, e o gnosticismo valoriza o conhecimento, mesmo que eles sejam iniciados, estarão na classe dos gnósticos, né? Serão ensinados e tudo mais, mas não serão tão valorizados quanto esses aqui da alta sociedade, né? Então, mais uma vez a gente vê uma característica do elitismo que o gnosticismo gerou ali na igreja do primeiro século. Agora, a gente vem no versículo 17, né? Agora ele volta para os irmãos e aconselha os irmãos diretamente. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. Ele está deixando claro mais uma vez que nada do que estava acontecendo não foi previsto. Tudo que estava acontecendo ali, de alguma forma, os apóstolos já tinham alertado a igreja, Deus já tinha alertado através de seus profetas. Então, o que eles tinham que fazer agora era lembrar das palavras anteriormente proferidas, lembrar do ensino genuíno e permanecer firmes diante dessas coisas. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito, né? Essas pessoas, eles têm trazido essa divisão, o próprio ensino deles é um ensino elitista. Então, a divisão ideológica ali dentro da igreja estava ficando mais visível e tudo mais. E ele põe uma vírgula aqui e diz sensuais que não têm o espírito, né? Essa característica de sensuais, ele lembra de novo toda a questão da imoralidade deles, né? Em geral, eles eram pessoas
que se entregavam a muitas imoralidades sexuais por causa do antinomianismo, né? Por causa do ensino gnóstico de liberar todo mundo de qualquer conduta moral, obrigação moral, e de achar a própria ideia de moralidade algo antiquado e algo de alguém não iluminado. E aí ele volta no versículo 20, vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando em espírito. Ele traz aqui o âmago do que para onde eles deveriam olhar. Fé, na verdade, ele está trazendo aqui, não é apenas a questão de acreditar, eu acredito e tudo mais, né? Mas a palavra fé para eles, aplicado nessa forma de ensino, diz respeito, está resumindo tudo que é o cristianismo, tudo que é o evangelho. A fé cristã é aquela união de valores, de princípios, de conduta. Então, essa fé, ela não é uma fé comum, ela é uma fé santíssima. E a gente sabe da palavra santo, como que ela era empregada no hebraico, qual o ensinamento que, principalmente um judeu que ouvia essa palavra tinha, né, o ensinamento cristão sobre isso. A ideia de santo é algo separado, algo que não é comum, é algo exclusivo, no caso, exclusivo de Deus, separado para Deus. Não é comum, ou seja, não é profano, não é algo desprezível, não é algo qualquer, é algo muito especial. Então essa fé era diferenciada de qualquer outra coisa, é um ensino diferenciado de qualquer coisa que existia, santíssima, separada, exclusiva para Deus. Então todo esse conjunto de valores, de ensinamento, era para isso que os irmãos deveriam estar olhando. E era isso que eles deveriam valorizar em tempos tão difíceis como aqueles. Certamente é isso que nós também devemos valorizar e nós entender que a fé cristã não é banal, a fé cristã não é só uma denominação, a fé cristã não é um conjunto de domingos ao qual eu frequento os cultos, a fé cristã é uma conduta diária, é uma vida inteira, e esse ensinamento cristão, ele é especial, ele não é comum. E ele é totalmente exclusivo e separado para Deus. E nos torna exclusivos e nos torna separados para Deus. 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, né? Amor de Deus, misericórdia, o Senhor Jesus Cristo, todo esse conjunto de palavra e ensino aproxima de novo a divindade aos ouvintes. Então, eles estando firmes em todos esses ensinamentos, estando cientes do valor do ensinamento, estando cientes do valor do que é se aproximar de Deus, eles estariam de novo olhando para Deus, não da forma deísta, como os gnósticos supunham, de Deus longe, Deus não se relaciona, mas da forma de lembrar do amor de Deus, guardai-vos no amor de Deus, né? Em Jesus Cristo, né? Quando ele fala nosso Senhor Jesus Cristo, está trazendo toda uma lembrança. Esse homem Jesus, ele é o mesmo Messias, ele é o Cristo, o que morreu na cruz. E portanto, se ele é esse que morreu na cruz em expiação por nossos pecados, logo existe redenção, e a redenção somente existe em Cristo. E aí ele fala em versículo 22, de compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, ele vai mostrar aqui dois grupos para a gente no versículo 22 e 23. O primeiro grupo é aqueles que estão na dúvida, que eles estão ali no meio da igreja e eles têm escutado esses ensinos e agora eles estão confusos. Os irmãos deviam olhar para eles e se compadecer deles, porque eles estão em dúvida e estão sendo enganados. E aí, qual é a ação? A ação é o versículo 23, salvai-vos arrebatando-os do fogo. Então, é como se fosse assim, um livramento para eles. Eles estavam à beira dessa perdição, à beira de cair no ensino desse, de entrar em uma ideologia que poderia não ter mais volta. E quando eles são ensinados e são trazidos para a realidade, eles estão sendo salvos do fogo. Então é um livramento que está acontecendo ali. Quanto
A outros, então é o segundo grupo, sede também compassivos em temor. Outros não estão mais na dúvida, né? Supõe-se, eles agora já se consideram gnósticos, já pregam isso e tudo mais, e estão bem firmados na cabeça dele que aquilo é certo. Também deveria ter compaixão a respeito deles, tem que se compadecer desses irmãos, só que em temor. Por que em temor? Porque eles poderiam tentar enganar você. Então, eu estou ali, eu estou me compadecendo deles, estou me colocando à disposição para ensiná-los, para trazer a verdade, só que eu tenho que ser cauteloso com esse tipo de gente. É essa a mensagem que o ouvinte está recebendo através dessa carta, né? Tenho que ter compaixão e ser cautelosos, detestando até a roupa contaminada pela carne, né? Roupa contaminada pela carne para o judeu era chamado chiton. Eles têm as vestes aqui, a túnica, mas tem uma parte da roupa que entra em contato direto com a carne deles. Normalmente ficava embaixo de tudo. Então, essa era a roupa contaminada, era o chiton, né? Que é a palavra que ele usaria aqui no grego. É um hipérbole, não quer dizer que eles não tocariam na roupa ali. Mas é uma figura de linguagem que ele usa para falar assim, não se contaminem com eles. E tenham um zelo tal de não se contaminar com nada, não se associem com o ensino deles, não se associem com a prática deles, se compadeçam deles, mas sejam cautelosos com eles. E aí nós temos a doxologia, né? Nós temos esse louvor final a Deus, esse encerramento da carta. Ele fala, ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços, né? E é uma frase muito, muito interessante, muito rica. Um tropeço é algo que você não vê. Se você vê, você não tropeça, na verdade. Então, um tropeço é algo que você não está atento, não está vendo ali. Até das coisas que você não está vendo, até do que você não consegue ter discernimento na hora, Deus ele está ali para guardar você dos seus tropeços, né? Ele está trazendo aqui uma parte da obra de Deus que não depende da gente, mas puramente da misericórdia de Deus. Ele olhando para a gente, ele nos olhando caminhando, e ele vê coisas que a gente não vê, e ele nos guarda, e ele está ali cuidando de cada um de nós, né? E para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Ele mesmo nos guarda para que nós sejamos apresentados diante dele puros. Ao único Deus, nosso salvo Senhor, Salvador, Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Então termina a carta lembrando das misericórdias de Deus, lembrando o quanto Ele está perto para nos guardar dos tropeços, né? E fica aí a mensagem da carta para o ouvinte, fica para a gente também. Nós devemos estar atentos em tempos difíceis, tempos de pensamentos humanos sendo proliferados por toda parte. Sempre isso aconteceu em todas as eras, mas a única forma é estarmos apegados a Deus, nos guardar no amor dEle. Existe uma interação, existe uma intenção de Deus de estar interagindo conosco todos os dias, e essa interação, esse estudo da sua palavra, esse mergulhar na sua vontade, nos livra dos tropeços e, sobretudo, nos livra de sermos enganados. Nós estaremos sempre firmes no que é a fé santíssima, estaremos sempre firmes no que nos foi ensinado e no cristianismo genuíno. Deus abençoe. Tchau, tchau.